Graça e paz, meu irmão, você que está aqui acessando esse conteúdo, Deus seja louvado pela sua vida. Eu espero que esse estudo edifique a tua vida, edifique a tua fé, fortaleça o teu coração, te abençoe em todos os sentidos e principalmente que nós possamos desfrutar da presença poderosa do nosso Deus. Afinal, foi isso que Jesus fez, abriu o caminho até a presença de Deus para todos aqueles que se tornam verdadeiros adoradores e que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tá bom? Hebreus 10, do 19 ao 25, diz assim: Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O coração pastoral aqui do autor aos Hebreus, ele se manifesta aqui nesse trecho. Depois de ele vir defendendo pontos teológicos e doutrinários, agora ele parte para uma função mais prática e o coração pastoral dele aflora, aonde ele encoraja e traz um certo entusiasmo até na sua carta, para que aqueles que estavam lendo a carta, para todos nós que lemos a carta, possamos entender qual é o nosso lugar agora diante de Deus. Qual é o nosso lar, aonde nós devemos estar e aonde nós devemos permanecer. E ele começa ali fazendo um convite, né? Dizendo: entrem agora com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou para nós, né? Então ele mostra assim: eu não quero apenas que vocês saibam, eu quero que vocês venham comigo para este lugar que Jesus conquistou para nós. Né? Afinal, quando Jesus fez o que fez, o autor aos Hebreus o chama de arquegos da salvação, o precursor, aquele que vai à frente a fim de abrir o caminho e trazer os outros por este mesmo caminho. Né? Então o coração pastoral do autor está aqui exposto e ele quer que os crentes se aproximem de Deus. Isso é um coração pastoral. Esse é o meu desejo, que todos nós nos aproximemos de Deus. A realidade acerca da consciência purificada abre o caminho para a adoração. A realidade acerca da consciência purificada abre o caminho para a adoração. Quando eu preparava o estudo, eu lembrei daquela ocasião em que Jesus está diante de um paralítico que trazem até ele, e a primeira coisa que Jesus faz é dizer para ele: perdoados são os teus pecados. O pessoal olha, mas como assim? Quem ele pensa que é que possa perdoar pecados? Ele está blasfemando. Jesus, conhecendo seus pensamentos e seus corações, diz o seguinte: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse homem: levanta-te e anda. Na mesma hora o homem levantou e andou. Então, mas antes do corpo físico, Jesus estava ali mostrando para mim e para você que o mais importante é que a nossa alma esteja realmente purificada da má consciência, nossos pecados totalmente perdoados, porque foi para isso que Jesus veio. Em primeiro lugar, para nos remir dos nossos pecados, nos redimir de todo pecado. Então a realidade acerca da consciência purificada abre o caminho para a adoração, em contraponto ao que acontecia no judaísmo, né? Os ofertantes ficavam do lado de fora do átrio, no lugar santo apenas os sacerdotes, onde era sacrificado o animal,
no arraial ali, né? E depois no lugar santo, aonde estava a mesa da proposição, né? Da proposição, né? Com os pães da proposição, a menorá e também o altar do incenso. E aí existia o véu, e dentro do véu estava a arca, né? Com o seu testemunho, a arca de Deus com o seu testemunho, onde estavam ali as tábuas da aliança, a vara de Arão e o maná, né? E somente o sumo sacerdote podia ir até lá. Assim era no judaísmo. Uma vez por ano o sumo sacerdote atravessava o véu. Todos os demais ficavam do lado de fora. Agora não. Agora que Jesus entrou no tabernáculo celestial, todo aquele que nele crê, todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador da sua vida tem o direito de habitar nesse lugar. A nossa adoração não é apenas nesse âmbito visível, a nossa adoração, ela entra pelos céus. Ela vai até a presença de Deus, nós estamos na presença de Deus por causa daquilo que Jesus fez, né? Então é necessário deixar isso muito claro. O acesso está disponível somente àqueles que são classificados como irmãos, aqueles que, segundo o capítulo 3, verso 1, participam da vocação celestial em Cristo Jesus. Por quê? Primeiro, Jesus é o caminho vivo rumo à presença de Deus. O véu que excluía e separava da presença de Deus foi rasgado. Para que os homens pudessem entrar na presença de Deus, esse véu teria que ser rasgado em dois, a fim de que essa presença pudesse revelar-se. E lá na cruz do Calvário, nós conhecemos ali o Novo Testamento, né? Quando Jesus foi crucificado e ele gritou: está consumado, está pago. Naquele instante a terra estremeceu. Naquele instante o sol se escureceu, plena 3 horas da tarde, o dia ficou escuro, né? O sol não deu a sua luz, as nuvens encobriram o sol, houve realmente escuridão naquele instante. A terra estremeceu, o vento fez barulho, se assim eu posso dizer, né? Então a natureza se manifestou, a dor da morte do Filho de Deus. E um soldado que estava lá na frente disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Naquela mesma hora, no templo que estava em Jerusalém, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como um sinal claro e evidente. Homens não abriram o caminho, foi o próprio Deus que abriu o caminho. A vida de Jesus revela o Pai. A vida de Jesus revelava o Pai, manifestava o Pai. Certa feita, Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: quem me vê, vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco e ainda você não conseguiu ver o Pai, então creia que eu estou no Pai pelas mesmas obras, porque eu faço o que o Pai faz. Então, durante a vida de Jesus, ele veio para manifestar o Pai. Porém, na cruz do Calvário, ele está ali se rasgando por inteiro, aonde a sua carne foi rasgada, aonde a sua alma foi rasgada, seu corpo foi rasgado ao lado, né? Foi cortado ao lado, é aonde o sangue vazou, aonde ele rasgou toda a sua alma. Foi ali revelado então o amor do Pai em favor dos homens. O amor do Pai foi revelado, Deus se revelou e está aberto o caminho até Deus. Então, entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos. Jesus é o sumo sacerdote sobre a casa de Deus, diz o texto. Jesus é o sumo sacerdote de Deus, corre em Hagadol de Deus, sobre a casa de Deus. A função do sumo sacerdote ou do sacerdote era estender uma ponte que ligasse o homem com Deus. Jesus não apenas nos mostra o caminho, mas nos conduz no caminho, né? Também nos leva consigo, né, por intermédio do seu sacrifício, e permite que nós estejamos ali diante do Pai. Porém, o texto aqui, ele fala sobre 4 condições. 4 condições para a gente entrar com ousadia no Santo dos Santos, para a gente poder usufruir desse convite. Primeiro,
com um coração sincero. Ou seja, sem fingimento de uma devoção que não é verdade. Não dá para tentar enganar a Deus. Deus conhece o nosso interior, Deus sabe quem nós somos, então não dá para tentar se esconder de Deus ou disfarçar diante de Deus. A devoção precisa ser sincera, genuína. Segundo, em plena certeza de fé. Afinal, já não resta mais dúvida nenhuma que o sacrifício de Cristo é mais que o bastante para que a gente permaneça na presença de Deus. Então ele está considerando os crentes aqui que já entendem, já compreendem que por intermédio da fé em Cristo Jesus tem livre acesso à presença de Deus. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Jesus é aquele... Licença um minutinho. Ok. Jesus é aquele que realmente pode purificar. Somente Jesus é aquele que pode purificar. A sua purificação não é externa, como era a do Antigo Testamento. É uma purificação de dentro para fora. Por sua presença e seu Espírito, ele purifica os pensamentos mais íntimos do coração e os desejos mais escondidos dentro do homem. Até que a gente fica realmente limpo. Ele vai sondando, vai mexendo, vai movendo o nosso coração. Licença mais um pouquinho. Então Jesus vai nos limpando até que sejamos de fato livres de uma consciência que nos condene e o nosso corpo liberto de qualquer ação que nos contamine. Vou tentar dar um exemplo disso. Talvez quando você era criança, você fez algo que os teus pais sempre disseram: nunca faça tal coisa, não faça isso. E aí você tem vergonha de confessar e você começa a ser chantageado, Pessoas dizendo assim: vou contar para o teu pai, vou contar para tua mãe. Se você não fizer isso, se não fizer aquilo, vou contar para tua mãe. Vão sobrecarregando você. É assim que a nossa consciência faz com a gente, Até o dia que a gente diz: não aguento, eu vou contar o que está acontecendo. Toma aquela surra do pai e da mãe, mas se vê leve. Então, talvez você nunca passou por isso. Eu passei, Mas talvez você já precisou confessar uma traição, confessar um roubo. Então você sabe o que eu estou falando. Quem já experimentou uma confissão genuína? Você já experimentou uma confissão genuína? Onde todo o peso que havia sobre você desaparece depois da confissão? E surge então uma convicção que a tua alma está lavada? Onde depois dessa alma lavada a gente se sente novamente como aquela criança pura, simples, livre, que pode correr livremente e tem novamente satisfação de vida. É isso que Deus faz conosco. Quando nós somos totalmente purificados da má consciência e abandonamos o pecado e somos lavados pela sua palavra, somos lavados de dentro para fora, a nossa alma fica lavada, a nossa alma fica leve e a consciência deixa de nos acusar. É possível esta sensação, é possível esta realidade só por causa do sacrifício de Jesus. Como diz o hino da harpa cristã: pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário somos redimidos, sim. Sim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém? Então aqui o convite ao Santo dos Santos também é uma prova que todos os dias eu e você devemos apresentar um culto a Deus. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Nós temos livre acesso, então é um grande privilégio conquistado por nós na cruz do Calvário, por Jesus. Através do sangue de Jesus nós temos o privilégio de habitar na presença de Deus. Então não podemos de maneira nenhuma deixar de cultuar o Senhor todos os dias, quer sejam 5, 10, 20 minutos, 1 hora, 10 horas. O importante é que a gente possa apresentar diante de Deus um tempo de qualidade diante da presença do Senhor, em sinal de gratidão, de devoção, de amor, de plena certeza de fé e tudo aquilo que já temos falado aqui, conforme está no texto. No capítulo 4, no verso 16, o autor ele fala sobre nos achegarmos a Deus.
Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aqui ele fala a questão de ser socorrido, ou seja, quando estamos em dificuldades, ou quando dependemos do Senhor para o perdão dos nossos pecados, é o contexto do capítulo 4. Mas eu quero colocar aqui o seguinte, nesse texto ele diz para entrarmos com ousadia no Santo dos Santos e permanecermos ali. Eu entendo que Cristo precisa ser visto por mim e por você, não apenas como um lugar de refúgio. Em Cristo, nosso lugar de refúgio, mas também nosso lar, nosso lugar, nosso habitat espiritual. O lugar do nosso habitat é na presença de Deus, né? Então, o lugar de refúgio diz respeito àquele lugar onde você se esconde de uma tempestade, né? Esses dias atrás eu estava assistindo alguns vídeos e por causa de uma tempestade de poeira, o pai chama os filhos, a esposa e diz: entra aqui embaixo da mesa. Eles não iam ficar morando ali, né? Embaixo da mesa era um lugar de refúgio, um lugar onde resolveram se esconder. Cristo é sim o nosso lugar de refúgio para os momentos de dificuldade, de pressão. Ele é o lugar em que nós nos refugiamos. Mas ele não precisa ser só o nosso lugar de refúgio. É necessário que ele seja o nosso lar. Qual a diferença, pastor, do lugar de refúgio? No lugar de refúgio você está debaixo da tempestade, passou a tempestade e você sai dali. O lar não. O lar é aquele lugar onde você é totalmente aceito, totalmente amado, você se sente plenamente seguro, satisfeito. Onde toda a tua ansiedade descansa, você deixa de lado. Então, esse é o nosso lugar, na presença de Deus. Não é à toa que eu coloquei esse louvor que está tocando aqui no fundo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quero encorajar você a viver nesse lugar, viver na presença de Deus, porque lá você é revigorado, fortalecido, abençoado. Lá você se torna apto para viver o reino de Deus, para executar as obras de Deus. Lá você sente realmente, você vive realmente o que Deus quer que você viva. Tá bom? Esse é o nosso lugar. Jesus conquistou esse lugar para nós nesse tempo enquanto estamos aqui na terra. Nos versos 22 até 25, o autor demonstra o quanto precisamos uns dos outros para vivermos o evangelho genuíno e para sustentarmos-nos na confissão da nossa esperança. É necessário uns aos outros. E ali do 22 até o 25 tem algumas palavras-chave. A primeira é aproximemo-nos ou acheguemo-nos. A segunda é guardemos firme. Guardemos firme. A terceira é consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. Então a primeira, aproximemo-nos, refere-se à devoção pessoal. A segunda é guardemos firme, refere-se à consistência, à continuidade, à perseverança. E a terceira fala das obrigações sociais que nós temos como igreja. Quantas vezes eu e você já precisamos de uma palavra da nossa liderança? Quantas vezes você já precisou de um pastor para desabafar, para compartilhar a tua dor, para pedir conselho? Quantas vezes você já precisou de um líder? Eu já precisei algumas vezes. Já houve ocasiões de sentar em frente ao meu pastor e ficar ali por mais de 2 horas chorando e falando das angústias que estava vivendo, e tudo que ele precisou fazer foi me ouvir. Nós precisamos uns dos outros. Quantas vezes você já foi esse pastor, você já foi essa pessoa, esse ombro amigo para fortalecer o teu irmão e dizer: olha, em Deus nós vamos vencer, eu vou orar com você, essa situação vai mudar e as coisas mudarem, né? E uma coisa é certa, irmãos, nós precisamos tanto uns dos outros, porque quanto mais se aproxima o dia de Cristo, quanto mais se aproxima o dia em que o Senhor há de se manifestar para arrebatar a igreja, quanto mais se aproxima aquele dia, mais difícil as coisas têm sido, mais difícil tem ficado.
Então é praticamente impossível você ser igreja sozinho. E na realidade isso é uma verdade. Ser igreja na totalidade sozinho é algo impossível. Você não consegue ser igreja sozinho, tá? O orgulho, o egoísmo, o orgulho e o egoísmo nos levam a desprezar a ajuda do próximo. E também impedem que nos sujeitemos uns aos outros em amor. O que impede que a gente se sujeite com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, uns aos outros, é o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo são pecados, são atitudes pecaminosas, tá? Mas mais à frente o autor vai falar também sobre outros motivos que nos levam a querer viver isolados ou afastar-nos da congregação, que é a amargura. E a amargura é terrível porque ela divide, ela contamina as pessoas, né? E saiba disso, ninguém que abandona uma congregação sai sem levar prejuízo. Ninguém que abandona uma congregação sai sem levar prejuízo. Lembrando que abandonar, deixar de congregar é diferente do que o apóstolo Paulo, por exemplo, fazia, né? A gente vê o apóstolo Paulo como um missionário, como um evangelista enviado. Ele não abandonou a congregação. Ele foi enviado para pregar em várias cidades, mas mantinha o seu vínculo congregacional com a igreja de Antioquia. Esta é a realidade. E depois, não apenas com Antioquia, através das cartas, ele permanecia ligado com cada uma das igrejas que ele mesmo ganhou alguma família, que ele mesmo fundou, que ele mesmo iniciou com os irmãos ali daquela região. Ele mantinha a comunhão na medida que podia. Se não estamos enviados em missão para longe ou distante da nossa congregação, devemos congregar-nos sim. É mais do que importante, é primordial, é essencial, é vida para nós. Congregarmos-nos é vida para o crente, tá? Porque quando a gente abandona uma congregação, quando a gente abandona o ato de congregar, né, quase sempre o abandono das reuniões antecede a desistência da igreja e da fé. Muitas vezes voltamos à prática de outras religiões ou simplesmente vivemos como o mundo prega que devemos viver. Ou seja, abandonamos a fé, rejeitamos a fé. Por que é tão importante congregar? Por que ele diz que não deixemos de congregar como é costume de alguns? O que leva um crente a deixar de congregar? Primeiro, considera que isso é desnecessário. O crente que considera que congregar é desnecessário está ignorando a palavra de Deus e o que Jesus disse. João 13, 34 e 35, Jesus está falando e está registrado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, quem anda na luz tem comunhão com os irmãos. Quem anda na luz não anda sem comunhão, não segue sem comunhão. 1 João 3, 10 e 11. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E tantos outros textos bíblicos que vão revelar que a religião bíblica ela tem caráter social. Ela não é para a gente viver como um eremita, sozinho. Não se vê na Bíblia, nunca se vê na Bíblia o encorajamento para alguém viver isolado, viver sozinho. Sempre se vê a necessidade da comunidade, da unidade, da comunhão.
né? Porque é comungando que nós praticamos o amor. É comungando que revelamos quem é Deus e quanto de Deus habita na vida da gente. A palavra eclésia, a palavra igreja no Novo Testamento, vem do original eclésia, que é comunidade dos chamados para fora. A comunidade dos chamados para fora do sistema do maligno, a comunidade dos chamados para fora do sistema religioso morto, para viver um cristianismo vivo, né? Existe sim, irmãos, uma unidade que vai além das paredes, uma unidade que transcende, né, o espaço físico, uma unidade de âmbito mundial, onde pessoas de todos os lugares reconhecem Jesus como Senhor e são irmãos em Cristo, participantes da vocação celestial, mas é impossível que estejam todos juntos. Por isso existem várias congregações onde nós podemos desfrutar de uma família de fé, né? Fazer parte de uma família da fé, tá certo? Onde estreitamos relacionamentos e vivemos um cristianismo real, né? Só que a ênfase aqui fala desse âmbito menor, não do âmbito universal, fala desse âmbito menor. E é necessário que estejamos próximos uns aos outros para que nos tratemos com justiça e misericórdia mútua, para amarmos uns aos outros de maneira prática. Amar de maneira prática requer envolvimento, relacionamento, contato pessoal, que trabalhemos juntos, enfim, de um objetivo comum, que é em prol do reino de Deus. E isso seria impossível se não nos reuníssemos com regularidade e com frequência, tá? Se torna impossível. Então, o primeiro motivo que as pessoas se afastam consideram desnecessário. Segundo, a mentalidade secularizada, né? O individualismo tomou conta do mundo e infectou a igreja. O egoísmo se tornou algo aceitável na cultura popular. É aceitável, né? A preocupação consigo mesmo se tornou o mais importante, né? E quem se preocupa demais consigo mesmo se torna gelado em relação ao próximo, né? O egoísmo se tornou algo aceitável na cultura popular. A preocupação consigo mesmo nos torna gelados em relação ao próximo. E se somos gelados com relação a pessoas a quem conhecemos, a quem sabemos o nome da família, se nos tornamos gelados em pessoas da congregação, quem dirá aquele que está lá fora? Certamente seremos ainda mais gelados com aqueles que não conhecemos. Ou você consegue demonstrar afeto por alguém que você não sabe nem o nome? Chega de hipocrisia. É uma mentira dizer que ama pessoas se você não consegue de fato se relacionar com pessoas reais, que você sabe o nome, que você conhece qualidades e conhece os defeitos. Então, primeiro motivo de se afastar é desconsiderar necessário. Segundo, mentalidade secularizada. Que o Senhor te dê uma mentalidade, a mentalidade do santo. Nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo consegue compreender o quão importante é congregar. E terceiro, a apatia espiritual. O que é a apatia espiritual? É aquele desgosto de alguns que consideram o cultuar a Deus na igreja um fardo. O estar com os irmãos é um fardo, é um peso, é uma obrigação, né? Quem está apático espiritualmente vê todos os cultos como um culto morto, né? É aquela pessoa que pratica uma frequência automática sem viver a comunhão genuína, né? E hoje em dia isso acontece muito. Até tem um lado bom, por exemplo, dessa ferramenta que nós estamos usando. Via internet, estamos pregando a palavra, estamos nos vendo aqui, né? Ou ouvindo da mesma palavra via internet, quer pelas pregações televisivas, ou na internet, ou no rádio. Tem muita gente que diz, eu não preciso ir na igreja, eu fico aqui em casa, eu ouço uma boa palavra, eu ouço um bom pregador, e Deus me abençoa assim mesmo. Não, irmãos, a comunhão vai muito além disso.
é onde nós praticamos o amor da forma real e da forma que Deus espera que pratiquemos. Precisamos conviver, né? Mas o crente apático é um crente frio, é um crente frio espiritualmente e é frio emocionalmente, né? Ele se torna um crente a ponto de ser vomitado, né? Porque a apatia pode nos levar também à desistência da fé, tá? Sem comunhão verdadeira para o trabalho no reino, aliás, sem comunhão verdadeira o trabalho para o reino cessa, a oração seca, o mundo se encolhe, a consciência social esmorece e o crente afunda no comodismo. E muitas vezes, depois de afundar no comodismo, abandonamos a fé. Então cuidado, não deixe de congregar, isso é um alerta. Não considere que isso é desnecessário, né? Ou não veja o congregar-nos como algo desnecessário. Não tenha a mente secularizada, infectada por egoísmo e individualismo. E não se torne apático espiritualmente. Mantenha a tua fé viva e acesa. E muitas vezes, quando a gente está apático, cola no irmão que está aceso para você ver. Cola numa pessoa que está ligada com o Senhor, cheia do Espírito Santo. Logo, logo, você vai ser também incendiado no nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Tá? Eu e você precisamos sim de uma congregação que possamos chamar de nossa. É a minha igreja, é o meu lugar, é a minha família da fé. Eu não posso sair daqui. Né? São os meus irmãos, com defeitos, mas são meus irmãos. Eu amo os meus irmãos. Isto é bíblico e agrada a Deus. E isso nos fortalece. Então não deixemos de congregar em hipótese alguma. Nós estamos vivendo agora um tempo de limitações em que, por causa da pandemia, nem sempre podemos estar na igreja. Está proibido que os maiores de 60 anos estejam no templo. Né? Isso é um absurdo, mas é o que está acontecendo no nosso país. Nós estamos vendo muitos lugares, como inclusive Curitiba esteve até semana passada, proibido realização de culto presencial. Então, mesmo que estejamos proibidos de certa forma, nós podemos congregar sim via virtual, via telefone, né? Precisamos manter vivo o nosso afeto uns pelos outros e a unidade do Espírito, na qual o vínculo da perfeição é o amor. É o amor que nos faz suportar tudo, vencer as amarguras, perdoar mesmo quando achamos que aquela pessoa não merece perdão. Amar de fato. E também eu quero